Demos um breaking news mais cedo com uma informação nossa da CNN Brasil de que o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou a prisão de Alexandre Ramagem, que está no exterior. Essa informação foi noticiada primeiro pelo Platô, site de Brasília, de política, foi confirmado pela CNN e agora a nossa dupla dinâmica, Luísa Martins e Eli Jonas Maia, confirmaram essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que já foi remetida à Polícia Federal. Eu vou começar com o nosso Eli Jonas Maia. Eli Jonas, conta pra gente por que essa decisão não foi tornada pública ainda, mas nós da CNN Brasil a gente sempre consegue descobrir as coisas em primeira mão. E por que o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão de Alexandre Ramagem? Oi, Uribe, ótima tarde para você, para a Luísa, quem acompanha a gente nessa sexta-feira aqui no Bastidores com mais um dia de Breaking News. Também estou em frente à Polícia Federal junto com Wesley Sabino e a informação que temos é que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal é do dia 19 de novembro, quarta-feira, e ainda está sob sigilo, mas ela já foi encaminhada à Polícia Federal. Por quê? Porque partiu primeiramente da PF essa primeira parte da possível fuga, suposta fuga do deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência aqui do Brasil. A PF, segundo informações que levantamos pela CNN com integrantes da Polícia Federal, a PF viu indícios de fuga de Ramagem para os Estados Unidos e assim enviou ao Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, o ministro decretou a prisão preventiva, que é aquela prisão que não tem prazo para acabar, contrário, diferente da prisão temporária, e essa decisão já está sendo analisada pela Polícia Federal. Por quê? O próximo passo é saber como que vai ser feita essa prisão, porque a determinação de prisão preventiva do ministro Moraes contra Alexandre Ramagem não cita a Interpol nesse primeiro momento, nenhuma cooperação internacional, mas já declara agora, com essa prisão em aberto de Alexandre Ramagem, como um foragido se a polícia não o encontrar, que é o que a gente já estava comentando ontem aqui no Bastidores, que a pessoa só é considerada foragida, um investigado só é considerado foragido quando a polícia não o encontra, o que não era o caso. Agora, com o mandado de prisão preventiva decretado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, a polícia vai tentar prender de alguma forma. Se a polícia não encontrar, aí sim, em uma eventual não localização, ele pode ser considerado foragido. Então, a informação que a gente tem agora, Uribe e o Luísa, é que a decisão está sob sigilo e que a prisão é somente dele em todo esse processo. Por que eu falo só dele? Porque ele foi condenado a 16 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal no chamado Núcleo 1. Ele e outras pessoas também que foram investigadas pela Polícia Federal. A decisão, como eu disse, é do dia 19 de novembro. Porque a PF, nesse levantamento, viu indícios de fuga e informou ao ministro Alexandre de Moraes. E quais indícios de fuga que a gente está falando para localizar a nossa audiência? Você muito bem lembrou que o portal Platô BR, no dia 19, também quarta-feira, divulgou com exclusividade uma reportagem dizendo que o Ramagem está em Miami, tinha até imagem, inclusive um vídeo dele chegando na academia com a mulher dele, e essa informação também já estava na Polícia Federal. A PF suspeita, a gente disse aqui ontem também, que ele tenha saído do Rio de Janeiro usando um estado da região norte do Brasil, de lá pegou um carro para um país vizinho e do país vizinho ele viajou até os Estados Unidos. Essa é a apuração da Polícia Federal que está sendo levantada nessa investigação. São esses os pontos que a gente traz aqui para quem está acompanhando a gente. Prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Volto com vocês. A informação que a nossa Jussara Soares traz também é de que ele não avisou nem os advogados dele de que ele sairia do país. Os advogados de Alexandre Ramagem foram pegos de surpresa. E Luísa Martins, você tem a informação também de que foi decretada a prisão porque se viu indícios de fuga, que ele não foi para o exterior simplesmente porque queria passear no exterior, mas porque ele estaria fugindo de uma provável prisão nos próximos dias. Uribe, essa é a principal justificativa, né, que essas fontes que acompanham essa investigação, essa justificativa feita por essas pessoas que acompanham a investigação, porque Ramagem
teria ido para os Estados Unidos para fugir da aplicação da lei penal brasileira, na medida em que está muito próximo o momento em que a sua sentença pela trama golpista vai transitar em julgado, ou seja, o processo vai ser encerrado, o que abre caminho para a decretação da prisão definitiva, do cumprimento da pena a qual Ramagem foi condenado, que é de 16 anos de prisão, por participar desse núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado. E, além disso, as fontes que acompanham o caso veem indícios de má-fé em relação à postura adotada por Ramagem em relação à Câmara dos Deputados. Ele teria apresentado atestados médicos para poder viajar, né, poder não comparecer ali às dependências da Câmara dos Deputados, usou esses atestados como, né, um salvo-conduto aí para não participar das sessões presenciais, votou remotamente, inclusive, em várias das sessões plenárias e tem feito aí uma série de vídeos, ou pelo menos fez uma postagem na sua rede social, com fundo neutro, né, tentando disfarçar onde ele estaria, né, e até o que uma fonte me disse é que o fato de ele ter saído do país, a revelia da Câmara dos Deputados, sinaliza essa má-fé da conduta e que esses atestados médicos sucessivos que ele apresentou e a participação em votação remota, o que deve ser absolutamente excepcional na rotina da Câmara dos Deputados, sinalizam uma tentativa de fazer com que a sua ausência passasse batida, né? Não fosse percebida, não fosse notada ali pelos seus colegas. Então, só para trazer um pouco mais de contexto a essa apuração, né, do Eli Jonas Maia, de que, de fato, antes mesmo de vir à tona, né, essa informação de que Ramagem estaria fora do país, pela reportagem do Platô BR, que o flagrou em um condomínio em Miami, nos Estados Unidos, a PF já havia identificado esse indício de fuga, já havia avisado o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da investigação, e com isso Moraes expediu esse mandado de prisão em relação a Alexandre Ramagem. A gente, claro, ainda está atrás de mais informações a respeito dessa decisão e como, afinal, essa prisão vai poder ser executada nos Estados Unidos. A gente ainda não tem nenhuma notícia, por exemplo, de inclusão do nome de Ramagem na lista da Interpol, que repetiria ali aquele roteiro do caso Zambelli, né? Quando o Zambelli foi também para os Estados Unidos e depois foi para a Itália, acabou que também havia esse contexto de uma proximidade do início da execução da pena e, com isso, o ministro Alexandre de Moraes decretou a sua prisão preventiva e aí houve a inclusão na lista da Interpol. Com isso, está acontecendo, né, o processo de extradição. Zambelli está presa nos arredores de Roma e muitas dessas fontes entendem que o paralelo pode ser feito, né, que o caso é muito parecido. Ramagem também, na proximidade ali do cumprimento da sua pena, acabou indo para o exterior para, segundo essas investigações, tentar escapar da aplicação da lei. A gente segue apurando para trazer mais informações em breve.